Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre um assunto bem importante. Eu vou dar 3 dicas para você melhorar a sua comunicação, para você tornar ela mais assertiva. Antes disso, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui e já ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Então vamos lá. A comunicação assertiva, ela é muito diferente de uma comunicação agressiva, ela é praticamente o contrário de uma comunicação agressiva. A comunicação agressiva, ela é muito específica, os casos que ela é ideal, digamos assim. A comunicação mais agressiva pode ser utilizada, por exemplo, para treinadores esportivos, né, que muitas vezes usam uma comunicação que é agressiva por um objetivo de estar naquele contexto, né, incentivando, motivando a pessoa ali que está treinando, que está competindo, ou enfim, nesses casos ela pode ser até aceitável, mas normalmente na nossa comunicação fora desses ambientes ela não é muito boa, não é muito adequada. A comunicação assertiva é a comunicação que a gente deve prezar, que a gente deve se aproximar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, pessoal, seja lá o que for. Essa é a comunicação que a gente deve tentar executar. A comunicação assertiva, enquanto a comunicação agressiva ela vai para o lado mais do julgamento, a comunicação assertiva ela é muito mais ser responsável e ter empatia por quem está falando. Normalmente no nosso dia a dia a gente acaba falando tudo meio que no automático, né? E deixando no calor da emoção aí, né, respondendo uma pessoa, ou quando você está nervoso, você tende a resolver algum problema, falar com uma pessoa no momento inapropriado, tudo isso vai acabar atrapalhando, porque quando a gente está, por exemplo, aconteceu alguma coisa no meu dia que me deixou brava, irritada, estressada, o momento ali que eu estou estressada é o momento ideal para eu ir falar com essa pessoa? Ou será que é melhor eu esperar, eu lidar ali com o meu estresse sozinha e depois ir falar com essa pessoa para tentar resolver esse problema? Né? Muitas vezes, quando a gente deixa as emoções, né, falarem mais alto e a gente não controla os nossos sentimentos, a gente tá com raiva e a gente vai na hora falar com a pessoa. Então, vai estressado falar com a pessoa, você já não vai falar de uma forma correta. A tendência é que você use uma comunicação muito mais agressiva e a pessoa, né, tá recebendo essa comunicação agressiva, não vai responder, dificilmente vai responder você de forma assertiva, então isso pode gerar um atrito facilmente. A primeira dica para uma comunicação assertiva, para você ser assertivo, é realmente você ouvir, é você ser um excelente ouvinte. Você precisa conseguir ouvir o que a pessoa está falando, sem colocar as suas experiências, sem julgar, sem achar que o que ela está falando não é importante, não é relevante, né? Apenas ouvir de uma forma neutra, digamos assim. Você escuta o que a pessoa está falando, para que aí, enquanto você ouve todo o contexto, você consegue inclusive pensar, né, numa comunicação, em pontos que podem ser importantes, que podem ser relevantes, tudo isso para ser construído, né, um diálogo, uma comunicação mais assertiva. Então, o primeiro ponto é ouvir. Normalmente acontece muito, né, das pessoas não ouvirem, interromperem as outras, achar que não é importante e ouvir o começo e não ouvir o que a pessoa vai falar até o final. Tudo isso vai atrapalhar, tudo isso vai fazer com que você não tenha uma comunicação assertiva. Então é importante saber ouvir em primeiro lugar. Para você ser um bom comunicador, primeiramente você precisa saber ouvir. Ouvir a pessoa, ouvir as queixas, ouvir as sugestões, ouvir a dor da pessoa, ou enfim, você precisa escutar essa pessoa por inteiro, né? E não simplesmente escutar o começo, interromper e presumir que você sabe o final, né? A segunda dica é como você vai falar, né? A forma com que você vai falar alguma coisa para alguém. A forma com que você fala é muito importante, porque às vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar como que eu posso falar isso para essa pessoa da melhor forma, como que eu posso falar para que ela não fique chateada, como que eu posso falar para que ela não pense que aquilo é um julgamento, ou é uma crítica, ou que ela não fique pensando que eu sou uma pessoa ruim, né? E tudo isso precisa ser analisado, né?
Como eu vou falar, né? Eu vou falar por mensagem, eu vou falar por áudio, eu vou falar por e-mail, eu vou falar pessoalmente. Existem N formas de você falar com alguém, né? Seja para pedir alguma coisa, para cobrar, ou simplesmente para você falar de um assunto delicado, ou enfim, qualquer coisa, né? Sempre vai existir mais do que uma forma de você dizer, né? Então, a comunicação assertiva, ela vai ser muito responsável. Então, como você vai... A primeira característica é saber ouvir, né? Mas você vai ser responsável e ter empatia, né? Então, você vai ouvir de uma forma neutra e você vai sempre ter a responsabilidade voltada para você. Então, você não vai falar para a pessoa, por exemplo... Ai, você sempre me magoa quando você faz isso. Nessa frase, nessa forma de comunicação, você está jogando a responsabilidade para outra pessoa. Você não está sendo responsável, ou seja, a forma mais assertiva, digamos assim, de você falar essa frase é: eu me sinto muito mal quando a gente passa por esse determinado processo, quando a gente faz isso, eu fico me sentindo realmente desvalorizado, eu fico me sentindo triste, eu fico me sentindo culpado, eu sempre me sinto desprezado quando acontece essa situação. Colocando o seu sentimento ali na comunicação, como você se sente diante daquela situação, não colocando um julgamento para a pessoa, julgando como a pessoa te vê ou como ela te deixa, né? Isso não é ser responsável na comunicação. Você precisa colocar os seus sentimentos para daí sim a pessoa entender que aquilo ali talvez não seja legal, não simplesmente culpar a pessoa por algo, né? Então, como falar é muito importante e existem várias formas, né? Aos poucos você vai conseguindo adequar a sua comunicação, porque geralmente a gente não se dá conta e acaba tendo uma comunicação automaticamente mais agressiva por não parar para pensar nisso, né? Às vezes a gente fala de qualquer jeito, não pensa como falar, não filtra, né, o que tá pensando, o que vai dizer, não espera estar mais tranquilo para daí sim começar a falar, né? A gente já vai jogando e sai tudo de qualquer jeito e isso não é bom, porque isso vai ter prejuízos, né? Porque é uma comunicação que não está sendo assertiva. O terceiro ponto entra na questão de quando falar. Quando que eu vou falar com essa pessoa esse assunto delicado? Quando que eu vou falar para essa pessoa que ela me deixou estressada, me deixou irritada? Quando que eu vou falar para essa pessoa que eu estou incomodada com a atitude dela? Eu vou falar no momento de raiva, como eu já havia dito, vou falar no momento que eu tô estressada, vou falar no momento... Quando que eu vou falar? Ou vou falar quando eu já pensei, já absorvi, já me acalmei, e aí eu vou conseguir falar para ela de uma forma mais tranquila, né? Porque o como e o quando, eles andam juntos, né? Então, dependendo de quando eu vou falar, vai determinar como eu vou falar. Porque se eu for falar no momento de raiva, muito provavelmente eu vou falar de uma forma irritada, vou falar de uma forma que expresse a minha raiva. Então, se eu falar no momento que eu já me acalmei, que eu já estou tranquila, que eu tô de boa, aí sim, provavelmente eu vou falar de uma forma mais tranquila, uma forma mais assertiva, né? E a pessoa vai receber isso muito bem. Porque isso pode ser às vezes uma brincadeira que a pessoa é acostumada a fazer, que pra ela é super tranquilo, não tem nada a ver, mas que pra você é algo que te incomoda, que te deixa mal, né? E aí você vai explodir com a pessoa e vai falar com ela na hora que você tá com raiva e ela vai ficar: mas eu só fiz uma brincadeira, o que tem de mais? Nossa, que mau humor. Isso talvez gere um grande atrito. Então, por isso que é importante você esperar que aí no momento que você tá mais calmo, você já pensou a melhor forma de dizer isso, aí você vai falar: olha, fulano, eu não gosto, eu me sinto meio mal quando você faz essa brincadeira comigo, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto excluído, eu me sinto... Enfim, você vai expressar ali o que você sente quando a pessoa faz aquela determinada brincadeira, ou quando ela age de uma determinada forma, ou quando ela mexe em uma coisa que você pediu para não mexer, ou enfim, seja lá qual for a situação, né? Você não vai chegar colocando a culpa no outro, né? Não vai chegar: eu já falei pra você não fazer isso, que eu não gosto, que você mexe aqui, né? Não, você não vai falar dessa forma, jogando a responsabilidade pro outro. Você traz a responsabilidade pra você e coloca o seu sentimento à frente. Você fala: olha, eu me sinto realmente incomodada quando você mexe aqui na minha mesa, sendo que eu já falei várias vezes que eu não gosto, tenho
mania de organização, então eu gosto das coisas todas certinhas, eu espero que você entenda que isso me incomoda realmente, né? Então tem várias formas de você falar a mesma coisa, né? A gente tem que procurar o caminho sempre da assertividade, para que isso nos ajude, né? Para que isso forme pontes na nossa comunicação, não muros, porque senão, se isso for no seu trabalho, por exemplo, e você explode um dia com um dia com o outro, e aí quando você vê, você tem um atrito ali, uma encrenquinha com todas as pessoas, e você não se dá 100% bem com ninguém. Isso é um problema, né? Porque você vai ter que conviver com aquelas pessoas todos os dias, de qualquer forma. Então, o ideal é tentar manter, né, ao máximo, na medida do possível, um ambiente tranquilo, um ambiente amigável, respeitoso, né? Isso é muito importante. Então, seguindo uma comunicação assertiva, seguindo ali os passos e tentando se aproximar cada vez mais de uma comunicação mais assertiva, as chances de você gerar um atrito, uma briga, uma encrenca são muito menores, porque você vai saber lidar, você vai ter um jogo de cintura muito melhor para todas as situações, inclusive saber quando falar, como falar, né? Saber ouvir a outra pessoa. O primeiro ponto é realmente você conseguir ouvir o que a pessoa está falando, com neutralidade principalmente, né? Sem o julgamento, sem você falar, mas o que tem? Eu só tirei a caneta que estava aqui, botei aqui, não muda nada, né? Para outra pessoa não muda, mas para mim talvez seja muita coisa vir aqui mexer na minha caneta que estava num lugar e colocar em outro, né? Cada pessoa vai ter um sentimento, o que é importante para uma pessoa pode não ser importante para outra, mas isso não cabe a nós julgarmos, né? Então, esses pontos são 3 pontos essenciais da comunicação assertiva. Andam juntos, né? Não tem como você pensar só em como fazer uma comunicação e não pensar em quando, porque não tem, você automaticamente vai ser muito mais difícil você conseguir falar uma comunicação assertiva, pacífica, com calma, quando você está estressado, quando você está uma pilha de nervo, quando você está com raiva, quando você está com aquele pico de adrenalina no teu corpo. Vai ser muito mais difícil, né? Então é muito mais fácil você esperar, você se acalmar, tudo voltar para os trilhos, para daí sim você falar com a outra pessoa, né? Que aí você vai conseguir unir a forma de você falar com quando falar, né? O momento oportuno para falar. Então essas dicas são essenciais, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se você gostou dessas dicas, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e também encaminhe esse vídeo para um amigo, uma pessoa que você goste, para que ele também tenha acesso a essas dicas importantíssimas da comunicação assertiva.